pensamento individual, não tem que ter uma cabeça por trás de você pensando. Você tem um cérebro, você tem que usar ele, não tem que ser um fantoche, uma marionete. Meu nome é Regiane Brito, tenho 22 anos, nasci aqui em São Paulo, moro em São Paulo, voto em São Paulo, aqui na cidade, na capital. Você saiu da Igreja Universal há um mês, certo? Certo. E o que te fez sair da Igreja Universal? O que aconteceu lá que você resolveu sair? Assim, eles estavam usando, assim, da boa vontade, usando da fidelidade das pessoas para com a igreja, para conseguir votos para o russomano. Porque, assim, lá tem um trabalho chamado obreiros, que são um trabalho são pessoas que estão fazendo um trabalho voluntário lá. E você fazia esse trabalho? E eu fazia esse trabalho lá também. Há quanto tempo você era obreira? Há 8 anos. Eu estou há 9 anos na igreja e há 8 anos eu estava como obreira. E, assim, agora principalmente na campanha, eles sempre apoiaram vereadores, tal, e no Rio de Janeiro também apoiaram o Marcelo Crivella, só que aqui em São Paulo ainda não tinha chegado a apoiar ninguém para prefeito, governador, nada do tipo, só para vereador, assim como em outras comunidades que apoiam vereadores. E nessa campanha de agora eles separaram esse grupo, né, de obreiros, tal, e cada pessoa desse grupo tinha uma meta de conseguir 10 votos para o russomano. Eles davam um panfletinho com, tipo, não sei, uma folhinha com nome, endereço, telefone as pessoas que eles iriam conseguir, tinham que anotar esses dados lá. E, assim, e durante a semana, os obreiros tinham que ligar para confirmar com a pessoa o voto, explicar o trabalho do russomano, por que a igreja estava apoiando o russomano, que era, segundo o argumento, era por causa da construção do templo e tudo mais. De que templo é esse? É o templo que está sendo construído no Brás, Templo de Salomão. E você frequentava qual templo exatamente? Então, eu fiquei 8 anos no Campo Limpo e agora, há mais ou menos de um mês, eu estava frequentando na Vila Mariana. Quando eu saí do Campo Limpo, já estavam fazendo essa campanha. Como você recebeu esse trabalho que te passaram? O que aconteceu na sua cabeça? Como foi a relação com o pastor e com as pessoas quando você questionou isso, se é que você chegou a questionar? Sim, não, porque eu me questionei. Primeiro começou um questionamento interno, porque assim, o voto, assim, existem coisas que não, existem coisas não, a maioria das coisas tem que ter um pensamento individual, não tem que ter uma cabeça por trás de você pensando. Você tem um cérebro, você tem que usar ele, entendeu? Colocar ele para funcionar, você não tem que ser um fantoche, uma marionete. E eu tava me sentindo assim como as pessoas que estão lá, entendeu? Me sentindo uma fantoche, uma marionete que, você tem que fazer isso porque eu falei que tem que fazer, pronto, entendeu? Assim como a história, leiam o Salmo 10. Salmo 10, fixa isso na sua cabeça, Salmo 10. E aquele jogo também de mensagens subliminares o tempo todo. E o 10 era de russomano? O 10 é do russomano. Isso era falado claramente que o russomano poderia ajudar com essa questão da construção? Sim. Como ele poderia ajudar, segundo o pastor? Reduzindo as taxas, os impostos, conseguindo agilizar nesses trâmites de vistoria, tal, esse tipo de coisa. O argumento principal era a construção desse templo. Sim. E como chama o templo mesmo? Templo de Salomão. Templo de Salomão. Que vai ser no Brás. Já está em construção? Já. E me conta uma coisa, como foi a sua saída? O que você teve alguma reação da parte da igreja, da sua família? Assim, as pessoas criticaram, criticam até hoje, porque, como eu falei, 9 anos lá, construí... Bom, minha vida praticamente foi toda lá, na igreja, né? Então, assim, ouço críticas até hoje. O estopim pra mim sair da igreja realmente foi essa manipulação, entendeu? De estar usando a força da igreja para apoiar um candidato, e um candidato com um russomano ainda.
assim, qualquer candidato que eles fossem apoiar e fazer esse trabalho como estão fazendo, eu não concordaria de jeito nenhum. E aí pesou mais ainda por ser o Russomano, que não tem nenhuma experiência política. Ele é um candidato que não tem argumento, ele foge de debates, e quando ele vai nos debates é um fiasco, porque não tem argumento nenhum. Ele tem apoios no passado duvidosos, como Maluf, Pita, e tudo isso. É claro que se for puxar tem muito mais coisas, né? Mas assim, a princípio o que me vem à cabeça é isso. E você sente que por trás disso tem um projeto político da própria Igreja Universal? Sim, porque eles têm um partido, né? O PRB, já começaram com um partido e agora estão construindo um hospital. Não sei se vocês sabem que eles estão construindo um hospital. Não. Estão construindo um hospital aqui na Moreira Guimarães. É só passar em frente e vai ver a plaquinha da engenharia da igreja, Engenharia Universal e tal. E por que, o que te motivou a falar? É que eu, agora, assim, sinto ânsia dessa manipulação, entendeu? Desse monopólio que eles estão construindo. Falando um pouco agora, assim, de igreja e tal. Criticam a Igreja Católica, que forma um monopólio e tal, mas só que eles estão construindo um monopólio, só que de uma forma silenciosa, que ninguém está percebendo, entendeu? Então, é claro que o plano deles é chegar numa presidência, por exemplo, mas só a favor da igreja, entendeu? Não a favor das massas, mas a favor da igreja, para o benefício deles, entendeu? E você acha que existem outros obreiros que estão passando por uma coisa parecida, como a que